terapêutica espírita. Para no turbilhão que te desequilibra e medita. Meditação é combustível precioso que mantém o vigor moral. Emerge das areias movediças e sedutoras, das atrações fáceis, e medita nas responsabilidades morais que enfeixas nas mãos. Meditação é dínamo poderoso que movimenta a máquina da ação. Estaciona no caminho de inquietudes por onde seguem os teus pés e faze um exame dos teus atos, demorando-te um pouco em meditação. Meditação é terapia que oferece paz. Esquece sombras e pesadelos e antes de reiniciares as tarefas que acalentas, deixa-te ficar algum tempo em meditação. Meditação é amiga fiel, que corrige com bondade e esclarece com humildade. Se desejas realmente um método eficiente para ser mantido o alto índice de produtividade, evitando insucessos continuados ou erros constantes, elege a meditação como hábito salutar em tua vida. O cristão, e em particular o espírita, tem necessidade de meditar como de orar, porquanto se a vigilância decorre da meditação, esta é consequência dela. Medita e enxergarás corações vencidos que te invejam o sorriso e a fortuna que afirmas não ter. Alonga até eles a compreensão espírita. Descobrirás, se meditares, que a terra é um imenso hospital de almas mais sofredoras do que a tua, e que, com os recursos de terapêutica espírita, poderás operar valiosas contribuições em favor delas, constatando a exatidão da máxima evangélica. Mais se dará àquele que mais der, porque, ao ajudares, sentir-te-ás também ajudado. A aventura consiste nesta vida, não nos gozos falazes da matéria, nem nos risos terrenos que é a miséria, ironia da carne apodrecida, mas na alma luzente e enflorescida, consciência sem mancha deletéria, nesta estância da dor, fria Sibéria, onde a alma trabalha ensandecida. Aventura sem mescla não consiste na alegria da terra, ainda mais triste do que as noites sem luz em seu trevor. Só seremos de fato venturosos quando formos espíritos bondosos, verdadeiros adeptos do amor. Falas comumente da felicidade, qual se te referisses à deidade remota, quando esse filão de alegria se te localiza ante os pés. Felicidade, porém, não é conquista fácil, prodígio de herança, episódio social ou bafejo da fortuna. Somos convidados pela vida a criá-la em nós e por nós, como sucede com todas as nossas aquisições humanas. Plantas o milharal e o milharal te responde ao carinho com o tesouro da colheita. Instalas a usina junto de forças determinadas da natureza, e essas forças da natureza te retribuem com vigorosos reservatórios de força. No mesmo sentido, a felicidade atira as próprias sementes no caminho de todos,
especialmente entre aqueles que jazem atormentados por desenganos e lágrimas. E a breve tempo, ei-la que te oferta messes valiosas de esperança e ventura, tranquilidade e cooperação. Aqui, o próximo em penúria te solicita singela fatia de reconforto. Ali, se te pede ligeiro auxílio a favor de mães e crianças desamparadas. Além, irmãos enfermos em desvalia esperam de ti alguns minutos de atenção e bondade, categorizados por eles a conta de apoio celeste. Adiante, as vítimas das aquisições sociais esmolam-te simpatia e compreensão no olhar de ternura. Mais adiante, os caídos em viciação e delinquência suplicam-te apenas uma palavra de encorajamento e de paz que lhe dulcifique o coração. E por toda parte, amigos e adversários muitas vezes aguardam de ti uma frase só de entendimento e generosidade, fé e bênção, que os auxilia a caminhar. Descerra a própria alma à influência do Cristo, que jamais se negou a criar o bem nos outros e para os outros. E um dia escutarás de espírito jubiloso ao te despedires dos nossos irmãos da terra. Bendito seja, coração amigo, o mundo ficou melhor e mais feliz porque viveste. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em estar com vocês em mais um de nossos encontros semanais para falarmos através da música, da poesia e de reflexões acerca da nossa jornada em direção a Deus. Hoje o nosso tema será ela, a mais essencial das potências da alma, a felicidade, fonte de inspiração e busca suprema pelo sentido da vida. Baruch Spinoza dizia que a felicidade podia ser expressa em termos da alegria e do conhecimento intuitivo de Deus. Para ele, a alegria seria um afeto que permite a passagem para uma perfeição maior, ou seja, é um aumento de potência para a ação e o pensamento. O conhecimento intuitivo, por sua vez, seria o sentimento de eternidade e união com Deus. A felicidade, portanto, seria a atividade vital de fruição da alegria, juntamente com o conhecimento intuitivo. Por certo, muitas são as versões e possibilidades de compreendermos a felicidade. Desde as mais antigas épocas, o tema tem sido pauta de grandes pensadores, que cada qual, ao seu modo, tentando expressar o que significa este algo tão majestoso em nossas almas, se expressavam de maneira plural. Para Sócrates, a felicidade era o bem da alma, que só podia ser alcançado por meio de uma conduta virtuosa e justa, e que para atingi-la necessitávamos de conhecermos a nós outros. Ele defendia a importância da reflexão constante sobre nossas ações e princípios morais. Outro pensador em época próxima foi Epicuro, e para ele a felicidade estava na fruição dos prazeres, cuja palavra grega hédone dá lugar à expressão atual hedonismo, que seria a busca pelos prazeres como sentido verdadeiro da vida, o fundamento maior do pensamento materialista vigente. Após ser induzido a tramar a morte da mãe do imperador Nero, seu antigo discípulo, e posteriormente convidado pelo mesmo a praticar o suicídio, Lucius Annaeus Sêneca experimentou as variações abruptas que ocorrem na vida de seres humanos, chegando como Jó a pensar como alguém, sendo tão comum que coisas horríveis aconteçam a pessoas boas, pode pensar nesta vida em ser feliz. Bebendo da fonte dos estoicos, Sêneca dizia que a felicidade só podia ser alcançada ao se ter primeiramente uma mente sã, em controle constante de sua integridade. Então, pensava ele, uma mente corajosa e enérgica, que também seja dotada da forma mais nobre de tolerância, capaz de lidar com as circunstâncias do momento. Atenta, mas não de forma obsessiva, ao corpo e às suas necessidades, usando os presentes do destino, sem se tornar escrava deles. Sentia-se assim indene às chamadas bênçãos da sorte, sem constrangimento ou vergonha, mas permanecendo plenamente preparado para renunciar a elas
a qualquer momento. Por volta do século XI, um estudioso islâmico famoso ficou misteriosamente doente. Renunciou à carreira e passou 2 anos rezando numa mesquita em Damasco. Seu nome era Abu Hamid al-Ghazali. De professor honorável de grandes universidades a um adepto ao sufismo, alguns anos de reflexão acerca do sentido da vida levaram-no a pensar sobre a felicidade e a escrever sobre ela. Em um pequeno livro chamado Alquimia da Felicidade, ele relaciona a atividade da busca por esse santo grau da existência à mesma dinâmica do alquimista, quando transforma metais comuns em especiais. Na alquimia da felicidade, tornamos-nos a melhor versão possível de nós mesmos, a forma mais preciosa de nossa matéria bruta. O século XVIII assinala um período em que as abstrações transcendentais que poderiam estar envoltas nas respostas acerca da felicidade foram banidas do senso comum, tornando-se místicas sem valor no campo das realidades e do pensamento crítico da época. Nada mais além do concreto seria importante para as conquistas relativas ao sentido da vida. O filósofo inglês Jeremy Bentham, em uma obra inusual, da qual só se sabe a introdução, por certo curiosa por possuir 300 páginas, sob o título posterior de Uma Introdução aos Princípios da Moral e à Legislação, traz conceitos tais quais o prazer como utilidade, ou seja, a busca do prazer como algo que deveria ter um custo necessário, dadas as vantagens que traria àquele que buscasse. Corolário desse primeiro conceito, um infame cálculo felicífico, ou a equação da felicidade. Para ele, felicidade seria o resultado de prazer menos dor. Segundo Bentham, quanto maior a felicidade que uma ação produz, mais ela se torna a opção preferida, ou, apertando a tecla SAP deste entendimento, os fins justificando os meios. Ainda no campo das especulações materialistas, endorfinas, serotonina, a dopamina seriam as chaves da felicidade, produzida em áreas relacionadas aos estímulos sensoriais, ligado ao prazer. Tais substâncias, quando evocadas, levariam as pessoas a estados de maior potência, ou seja, mais felizes. Contudo, tanto o lobo parietal lateral como o precuneus, área do cérebro onde se localizam os mecanismos relacionados à felicidade, não são garantidoras de uma sensação perene, posto que apenas usam dessas sensações como marcadores somáticos importantes para a valoração de experiências positivas que devem ser repetidas. O fenômeno de adaptação hedônica faz com que os mesmos mecanismos, por ação homeostática, retornem o organismo à sua base, retirando do indivíduo aquela sensação prazerosa que o invadia há minutos atrás. Não se pode, por isso, dizer que aí reside a felicidade, embora nesse local possamos até experimentar uma pálida ideia da sua fruição. No espectro do espírito, pode ser assim descrita a felicidade, tal qual ensinada pelos companheiros imortais. Seja pleno em sua essência, a qual, em harmonia com as leis divinas, é capaz de levar ao ser a um nível de vibração como aquele experimentado em momentos de êxtase, de epifanias transitórias. A alma, ajustada ao padrão divino, encontra seu verdadeiro espaço de satisfação e, consequentemente, sem retrogradar, avança a um novo padrão de existência, cuja percepção é chamada de felicidade plena, não mais impermanente e localizada, qual aquela que comumente sentimos. É preciso um grande esforço para romper as janelas do corpo e alcançar em si mesmo os motivos pelos quais podemos encontrar felicidade não nas coisas, nem nas sensações que elas nos causam, mas simples contemplação em si mesmo e a exaltação do espírito em suas condições originais. O ser divino que pulula do inconsciente para o consciente, divina individuação, alquimia do psiquismo humano. O sábio de Lorena, Leon Denis, nos informa que a vida é uma vibração imensa, que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade consoante o grau de elevação do ser. É felicidade diferente? Aquela que toca a gente e que faz com que, de repente, o pequeno alcance o infinito.
voo singelo para além do mar. Alma que vai além dos destinos gloriosos, objetivos majestosos previstos pelo Criador. Assim, errantes e ativos em tais experimentações, caídos e soerguidos no tempo que vem, no tempo que vai, construímos a glória, alcançamos a vitória, livres e alegres nos braços generosos do Pai. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que é que faz que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar
ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns buscam a glória, outros as riquezas, outros ainda as honrarias. O maior número corre atrás da fortuna, pois atualmente é o meio mais poderoso de chegar a tudo. A tudo ela serve de pedestal. Mas quantos veem realizada essa necessidade de felicidade? Muito poucos. Perguntai a cada um dos que chegam se alcançou o objetivo a que se propunha, se são felizes. Todos responderão: ainda não. Porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que quer interessar-se pelo Espiritismo, é porque depois de ver que tudo é quimera, e mesmo assim, querendo alcançá-la, experimentam o Espiritismo, como tentaram a riqueza e a glória. Se Deus pôs nos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, tende confiança nele, mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. Vinde a nós, todos vós que sofreis. Vinde a nós, todos vós que necessitais de esperança, porque, quando na terra tudo vos faltar, nós aqui teremos mais do que solicitam as vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamentais sobre um túmulo, vinde aqui. O anjo que pranteais vos falará, vos protegerá, vos inspirará resignação às penas que suportastes na terra. Todos vós, que tendes insaciável necessidade da ciência, dirigi-vos a nós, porquanto somente nós podemos dar ao vosso espírito o alimento necessário. Vinde, saberemos achar um alívio para cada ferida, e por mais abandonados pareçais, há espíritos que vos amam e estão prontos a vô-lo provar. Falo em nome de todos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou certa de que voltareis com a esperança no coração. O problema da felicidade está sempre condicionado ao foro íntimo. E porque, ainda mesmo nos assuntos mais transcendentes, não podemos prescindir da simplicidade em auxílio à nossa argumentação, invocamos a natureza em cujos degraus evolutivos é possível observar as crisálidas de consciência nas limitações relativas a que se ajustam. Vemos que cada ser nos círculos inferiores à escola humana possui as alegrias que lhe são próprias. Para o corvo, a felicidade é a penetração nos detritos. Para a serpente, é a absorção do veneno com que se fortalece na defensiva. Para a coruja, é a excursão nas trevas. Para a lesma, é a ociosidade incessante. Para a andorinha, é o culto da primavera, onde a primavera fulgure. Para a fonte, é o serviço a todos. Para a árvore, é a incansável beneficência. Para o sol, é o privilégio de servir em luminosa doação de si mesmo. Cada espírito, qual acontece aos elementos mais simples, demora-se mais ou menos na atitude mental que se lhe afigura como sendo a aspiração satisfeita. Para muitos, a felicidade é a imersão na preguiça e no ódio, na discórdia e na crueldade, na penúria e na ignorância, no desalento e na rebeldia. Entretanto, para as almas acordadas na revelação do Cristo, a felicidade é a construção de si mesmas para a comunhão ideal com Deus. Se já despertaste para a verdade, aceita o trabalho e a renúncia,
as aflições e as penas da estância física por abençoado material de tua própria edificação, e aprendendo e servindo infatigavelmente, sem qualquer inventário de sacrifícios e sem qualquer preocupação pelo tempo adequado ao reajuste, conseguirás o equilíbrio interior, tecendo com a própria luta as asas com que librarás nos cimos da vida em pleno triunfo. Abner ben Bazali era um buscador e, como tal, vivia em busca de respostas àquelas questões que habitualmente lhes atormentavam o sono. E de todas elas, a que mais lhe ocorria era acerca da felicidade humana e o sentido da vida. Passou em revista as teorias dos antigos e dos modernos e nada, absolutamente nada, parecia fazer calar as suas inquietações. Certa feita, exaurido de tanto pensar, procurou um mestre que diziam viver em absoluto estado de felicidade. Mathieu fora um alto executivo de uma multinacional que, após inúmeras internações em hospitais para tratamentos de questões emocionais, decidiu viver uma vida diferente, mudando de hábitos de uma forma tal que o mundo não mais parecia afetá-lo. Passava durante os dias e horas em meditação em nome da compaixão e tornara-se assim extremamente feliz. Pesquisadores intrigados pelo fenômeno estudaram seu padrão cerebral, comprovando que, de fato, no mundo atual, ninguém era mais feliz do que este homem. Abner viajou muito até encontrá-lo em sua nova moradia, uma cabaninha simples em uma floresta aos pés de íngremes montes que tocavam o céu com seus cumes nimbados e tinham os pés imersos em um lago de magnífica beleza. E ele estava ali, calmo e contemplativo, imerso em sua diferente felicidade. Abner se aproximou de Mathieu e sentou-se ao seu lado. Tentava de todo modo compreender o que haveria de relação entre o nada absoluto que ali se encontrava e uma pretensa felicidade sentida pelo mestre. Nada o tocava, sua roupa era um choguiú amarelo, nada aos pés, nada de perfume, joia, nada que o ornasse. Nada, absolutamente nada. Imediatamente, Abner entendeu que sim, a ausência de tudo seria o caminho da felicidade. E sem dizer nada, levantou-se, agradeceu o mestre que se mantinha em silêncio e partiu. Ele havia descoberto, enfim, o tal segredo tão buscado. Voltou à cidade que vivia e imediatamente pôs-se a dar tudo o que possuía. Se a felicidade era o despossuir de tudo, este nada, por certo, o faria feliz em sua vida, enfim, faria sentido. Tornou-se o mais misérrimo dos habitantes e passou a perambular pelas ruas sem teto, apenas um manto, descalço, sem nenhum adereço, nada, absolutamente nada. À toa, sem dinheiro, viu-se a braços com o primeiro desafio do desprendimento: a fome. Passados 2 dias de peregrinação, ele, que nunca tivera o hábito da mendicância, começou a experimentar uma fraqueza, um suor frio percorria a face, tonturas e outros sinais de que, se nada fizesse, a sua felicidade, quando chegasse, não encontraria vivo para fruí-la. Levantou-se trôpego e passou a pedir aqui e acolá por qualquer resto de comida que lhe pudesse amenizar o sofrimento. Revirou latas de lixo e, em breve tempo, outros algozes da alma começaram a fustigá-lo com tal ímpeto que imaginou estar vivendo o verdadeiro inferno, bem distante da tão sonhada felicidade. A vergonha, sentimento de estar sendo desnudo ante aqueles a quem projetamos imagens desejadas, assomou-se dele, fazendo esconder-se dos transeuntes que o reconheceriam nos meios daqueles andrajos saindo do esconderijo que se encontrara apenas à noite, quando ninguém mais estava ali para vê-lo. Em seguida, o frio da madrugada que lhe estrangulava o corpo de tal sorte que o suspiro vaporoso de um esgoto era o local mais aconchegante que encontrara para acomodar-se nesses instantes. Pensou que talvez houvera se enganado. Não era o despossuir que traria felicidade, e então resolveu voltar à cabana do mestre e, quem sabe, entender o que ocorrera. Mais uma vez encontrou Mathieu na mesma posição contemplativa e, antes de sentar-se ao seu lado, foi surpreendido com o olhar do mestre que, vendo naquelas condições em que se encontrava, levantou-se, levando a uma confortável, mas simples cabana em que resolvera viver.
Serviu um café com frutas, um pão feito na hora, do qual sorveu com tal ímpeto que parecia jamais ter visto um prato de comida em sua vida. O mestre sorria impassível diante daquela cena meio trágica, mas ao mesmo tempo cômica. Pensava Mathieu, como a ignorância nos afeta. Mestre, perguntou Abner, vejo que vives em um certo conforto. Imaginei ao vê-lo tão despojado que não precisasse de mais tantas coisas. Mathieu nada falou. Apenas convidou o jovem a deitar-se em uma cama improvisada, mas àquela altura parecia dormida de reis, com dossel e tudo mais. Ele adormeceu e sonhou uma noite que parecia não acabar jamais. No dia seguinte, após regrado de jejum, partiram para uma caminhada pelo bosque. Mathieu mostrava a Abner as coisas sem falar nada, apenas apontava, sem nomes, sem conceitos, nada. Apontava as flores do caminho, os pequenos besouros, os mínimos seixos, as grandes e imponentes montanhas. O contraste do verde debruado de amarelo gravado sobre o azul em tons celestiais. De início, nada mais. Porém, à medida em que adentravam na mata, aquela profusão de cores e formas iam se transformando em uma imagem delicada e uma imensa emoção começava a brotar em sua alma já cansada. Sentaram-se à beira de uma estrada pequena para o repasto com água e raízes de uma planta da horta da cabana, enquanto se deliciavam mais e mais com aquela atitude contemplativa do caminho. Mestre, o que é felicidade? Perguntou, enfim, Abner, ávido por pronta resposta. O mestre apontou para tudo que estava ao redor e, com mansuetude dos imortais, falou: quando queres buscar o ouro, aonde vais? Nos veios, nos garimpos, respondeu Abner apressado. Quando queres comer de uma fruta, aonde vais? No pomar, respondeu o jovem, a essa altura tentando entender como algo tão complexo poderia estar envolto em indagações tão simples. Se queres felicidade, busque aonde ela se encontra. Nada no universo será feliz por você. E assim, não busque felicidade nas coisas. Mal terminara, Abner relatou sua experiência frustrada com o desapego, tentando dissuadir o mestre a enviá-lo a outra saga de privações. O desapego, disse Mathieu, é o inverso do apego, e ambos estão presos às coisas. Se pensas que se livrando dessas coisas obterás felicidades, estás depositando nela o seu principal motivo. Coisa alguma pode ter o poder de te dar ou de tirar a felicidade. Desta forma, a felicidade está em deixar as coisas serem o que são, assim como nós, usufrutuários de tudo e necessitados de nada. O desapego deve ser substituído pelo despossuir, pelo simples ato contemplativo de permitir que as coisas estejam em seus lugares sem sermos capazes de alterar sua essência ou significado. O cobertor serve para as noites de frio e, por certo, ficará feliz em fazer o seu trabalho. Assim como as camas, as casas, as outras necessidades da vida. Entenda a natureza de cada coisa e permita que a vida passe confiando que tudo existe em nome daquele que tudo criou e que a tudo ordena. No seu mundo íntimo, há algo que verdadeiramente lhe pertence. Observe que a alma que és é que dá nomes às coisas e estabelece a sua importância. Permita-se ser sem a necessidade de ter, compreendendo que ao alcançar as coisas que precisa para a sua vida, estarás dando oportunidade para tudo ser o que é, sem, contudo, tentar fazer delas o que não são e nem ser o que não és. Possuidor despossuído, escravo do que não lhe pertence, encontre a felicidade em ser a alma viva, a essência de Deus, e encontrará o que tanto buscas. Assim como as plantas, as pedras, as montanhas e as nuvens do céu, seja o que lhe pertence e faça disso o melhor que puder. Abner voltou para casa com as lições do mestre em sua mente, compreendendo, enfim, que dali por diante dependeria apenas dele e nada mais o impediria de ser feliz. Ser feliz é o que Deus prometeu pra você.
que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo o primeiro lugar, confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Sou feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar em meu caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Que felicidade sem fim começa por obedecer. Agradeço o seu bilhete e tudo quanto me diz, solicitando receita que faça o dia feliz. Ao levantar-se da cama, procure por seu trabalho. A profissão é bigorna, dever é sempre o seu malho. Não acolha tentações, conserve claro juízo. Use o chá de cale a boca, só fale o que for preciso. Respeite a hierarquia. Se o chefe erra em serviço, permaneça em seu lugar, sem comentar nada disso. Esqueça o mal que se foi. Pense na força do bem. Não olvide a cortesia, nem trate mal a ninguém. Ofereça o seu sorriso a quem passar ou vier. Brincadeiras e anedotas, evite quanto puder. Aprenda a pedir favor e a quem lhe preste cuidado,
seja sempre agradecido, dizendo muito obrigado. Não fique olhando nos outros o defeito ou a cicatriz, e assim estará vivendo na paz do dia feliz. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas daquela época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno daquele assunto, Jesus, de maneira muito tranquila, pergunta-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e naquele momento ponderou: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, vai enunciar: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para este fim, que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que muitas vezes eu erro, Senhor, porque eu sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes e deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Suspiro, Senhor, pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência, Senhor, me esquecesse. Eu vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me, Senhor, no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento de todas as criaturas. A impiedade, Senhor, é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade, Senhor, que presumo conservar na minha alma. Acima de tudo, Senhor, eu estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo
me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo Código do Bem no campo da minha consciência, sem ironias e sem críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, queria ser respeitado e queria ser estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e o abençoado concurso do tempo. Naquele momento, calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e de maneira muito límpida, com franqueza e doçura, falou: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, procede para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nesta mesma norma, muito breve, Tadeu, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Não está no dinheiro, porquanto a cada passo surpreendemos irmãos nossos investidos na posse do ouro a se confessarem desorientados e infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro criteriosamente administrado transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Não está na inteligência, visto que vemos em toda parte gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Não está no que possuis, e sim no que dás, e ainda assim, não tanto no que dás, como no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e, sobretudo, na maneira como fazes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Que você seja alegre, mesmo quando
chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Alma querida, às vezes no caminho, indagas a chorar de coração sozinho, como atingir por fim o lar celeste, pelas ásperas sendas do dever. Também eu isso mesmo interroguei a vida, em caminhada longa e indefinida, e hoje posso afirmar-te, de alma fortalecida, que a vida me informou em toda parte. Se quiseres vencer, eleva-te, louvando as pedras da subida, procurando servir, ajudar e esquecer. Por isso, perguntei ao coração da rosa, como aguentar tão linda e cetinosa os espinhos cruéis em que a vira nascer. E a rosa me explicou que Deus a estruturara no misto de perfume, brilho e cores, para mostrar que as dores, quando bem suportadas, são lâminas e pontas aguçadas, lembrando espinhos produzindo flores, e portanto devia desabrochar e agradecer, deixar-se decepar, entregar-se e esquecer. Fui ao campo e indaguei de uma enorme pedreira
Como tolera sem que grite assaltos de martelo e dinamite, sem jamais se ofender? Ela disse que a fim de oferecer aos homens moradia segura, forte e alegre, é indispensável que se desintegre, e por esta razão lhe compete saber aceitar o progresso, ajudar e esquecer. Fui consultar os rios, fui às fontes e perguntei por que motivo, sendo as águas sustento do homem vivo, tão somente no chão poderia correr. E todos responderam com bondade que na missão do auxílio ao mundo todo precisam abraçar o anonimato e o lodo, aceitando viver em baixo nível para estender na terra o conforto possível, cabendo-lhes assim compreender, perdoar e servir, ajudar e esquecer. Desse modo, igualmente, alma fraterna e boa, por mais que o mal nos fira e a provação nos doa, qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser, não te percas do amor na aflição que te invade. A lei divina da felicidade será sempre servir, amparar e esquecer. Ensinamento que vejo nos climas de toda idade: quanto maior o desejo, menor a felicidade. Felicidade real que não sofre contradita, aquela que vive oculta nos males que a gente evita. Quem sofre com paciência, cria, aprende, vence, alcança. Desespero é a dor do fraco que vive sem esperança. Vida terrena, uma noite de excursão atribulada. Dor, a lanterna bendita nas sombras da caminhada. Sem dor que a fome no peito, felicidade perdura, como sendo indiferença, ingenuidade ou loucura. Senhor, que eu possa não chorar pelo que perdi, mas que eu possa ter forças para lutar pelo que eu tenho. Que eu não chore pelo que está morto, mas que eu possa lutar por aquilo que nasce em mim. Que eu não chore, Senhor, por quem me abandonou, mas que eu possa lutar por quem está ao meu lado. Que eu não chore por quem me odeia, mas que eu lute, Senhor, por quem me quer feliz. Que eu não chore pelo meu passado, mas que eu possa lutar pelo meu presente. Senhor, que eu não chore pelo meu sofrimento, mas que eu possa lutar para alcançar a minha felicidade. Não é fácil, Senhor, ser feliz, porque temos que abrir mão de várias questões, fazer escolhas e termos a coragem de assumirmos os ônus e os bônus desta felicidade. Senhor, eu sei que com o tempo vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar, apenas que eu possa seguir adiante com quem quer estar ao meu lado. Senhor, se engana quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja. As pessoas, elas invejam mesmo, é o nosso sorriso fácil, a nossa luz própria. Então, Senhor, eu te peço que esta felicidade simples e sincera da paz interior, ela viva em mim e continue a me fazer feliz nas grandes e nas pequenas conquistas. Sede conosco, agora e por todo o sempre.
chamou, quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação